Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Martin, eu sou desenvolvedor de software e atuo nessa área há mais de 20 anos. Resolvi gravar esse vídeo com o intuito de ajudar as pessoas a terem um entendimento melhor sobre o desenvolvimento de software, né? Então, na realidade, teve essa, eu tive essa intenção por conta de um curso, um treinamento que eu estou fazendo com uma galera. E aí esse pessoal chegou pra mim e falou assim: ah, por que você não monta um vídeo e tal? Porque aí a gente consegue resgatar essas aulas e fica mais fácil. Aí realmente eu fiquei pensando um tempo e aí algumas pessoas às vezes me perguntam sobre: ah, você não tem uma aula em vídeo para poder colocar lá de repente no YouTube e a gente começar a ver essas aulas e tal. E aí foi quando eu pensei nisso, vou montar um vídeo, mas eu não tenho experiência nenhuma de para gravar vídeo, não tenho experiência nenhuma para falar em frente às câmeras, então, cara, eu tô fazendo bem amador mesmo, então assim, o intuito é pra galera conhecer mesmo a linguagem de programação, entrar, pessoas que têm interesse em entrar na área. Então esse é o intuito do vídeo. E contando um pouquinho da minha trajetória aí, bem rápido, para não perder muito tempo, eu comecei a programar com 15 anos de idade, e aí fiz um programinha lá, eu fazia programação em cima do Visual Basic, e aí eu desenvolvi uma automação para poder atualizar uma planilha que meu pai, como ele era taxista, ele tinha uma planilha em Excel que aí atualizava os preços lá da tabela de táxi. E aí com isso ele tinha que atualizar um a um e tal, aquela coisa toda. E aí eu coloquei como no desafio para mim, né, que deveria automatizar através do Visual Basic. E aí criei um programa lá, e aí que pegava essa planilha, lia essa planilha e ele selecionava uma coluna específica que era a coluna dos valores. E aí meu pai colocava lá o percentual e mandava aplicar. Quando ele fazia isso, ele adicionava aquele percentual em cada valor, em cada linha de valor, né? E aí gerava uma nova planilha. Com isso ele conseguiu ganhar lá agilidade para poder atualizar as planilhas dele, né? E eu fiquei super feliz, porque fiz essa mágica, vamos falar assim, na época, né? E aí com o passar do tempo eu sempre fui atuando com tecnologia, trabalhei em várias empresas, trabalhei com algumas startups, fiz alguns softwares freela também. E agora eu atuando nesse projeto aí de treinamento. Na verdade é um treinamento que foi iniciativa minha, não teve nada de fins lucrativos e tal, não tem nada disso. Foi mais uma iniciativa minha para ajudar algumas pessoas. E aí comecei a fazer exatamente um treinamento com programação e tal, com pessoas bem iniciantes. E aí surgiu isso que eu comentei, das pessoas quererem essas aulas em vídeo. E aí eu pensei, beleza, então vamos começar a abordar uma coisa bem básica. A minha ideia é começar a abordar uma linguagem de programação bem simples, linguagem de programação bem básica também, que é a Python. Ela é uma linguagem boa, rápida para você aprender, boa para você programar, e aí para você também criar um ambiente na sua máquina é bem interessante. Aqui eu instalei uma máquina virtual, tá? Para quem não conhece isso, provavelmente eu posso futuramente comentar sobre o que vem a ser máquinas virtuais, fazer um vídeo sobre isso também, que futuramente também os meus alunos também vão querer isso. Aqui eu instalei uma máquina virtual e a Microsoft ela disponibiliza várias máquinas virtuais de Windows para você testar, fazer algumas coisas bem básicas. E aí eu
fui lá no site da Microsoft, baixei. Eu vou até deixar o link aqui embaixo da máquina virtual lá na Microsoft, para quem quiser baixar. E aí eu achei o Windows 11, é a primeira vez que eu utilizo o Windows 11. Na minha máquina pessoal eu não utilizo o Windows, eu utilizo o Linux. Mas assim, como a maioria das pessoas que começam em linguagem de programação, tal, aquela coisa toda, vão começar pela plataforma sistema operacional Windows, eu optei para criar uma máquina virtual e a gente começar a ver como é que funciona. Aqui nessa máquina virtual eu instalei o Google Chrome, tá? Por uma preferência mesmo pessoal, não tem nada do que é melhor ou não, isso aí depende de cada um. Cada um acha o que é melhor, qual é o browser que mais se identifica. E aí a primeira coisa que eu fiz aqui, na realidade, foi instalar o Google e baixei um software chamado Visual Code, tá? Eu vou explicar isso aí daqui a pouco. E aí, para a gente começar a entender como é que vai funcionar aí. Eu vou passar aqui mais ou menos um overview, né, de como é que a gente vai fazer. Vou baixar alguns softwares para a gente começar a instalar na máquina. Um deles vai ser o Visual Code. E aí a gente vai começar realmente a ter uma atuação aí mais técnica, mais mão na massa aí, tá? Então, primeiro momento aqui, vamos abrir o nosso browser, independente do gosto da galera aí, tanto faz. Aqui eu vou colocar o download Python, tá? Vai aparecer esse link aqui, né? Que é o python.org. E aí vou vir aqui e eu vou baixar o Python. Eu executo ele logo, tá? Deixa ele executar. Aí lembrando que eu gosto de fazer a instalação customizada, tá? Eu seleciono ali embaixo, deixo tudo marcado, porque acontece o seguinte: quando você vai fazer uma instalação personalizada, você pode adicionar o Python nas variáveis de ambiente. Então eu seleciono essa opção aqui, add Python to environment variables, e aí mando um install. Beleza. O Python, ele vai, na verdade, um instalador, né? Ele vai se encarregar de instalar todas vamos dizer assim, as bibliotecas, né? Que a gente chama de bibliotecas, que são as libs pra gente, libraries, para poder funcionar a linguagem de programação, né? Para ter aquela interpretação de linguagem de programação com máquina. A gente vai ter essa comunicação. Na realidade, para quem não conhece o que é uma linguagem de programação, é bem simples. É como se você tivesse falando em uma língua e para outra pessoa entender, tivesse que ter um intérprete no meio. Então vamos falar o seguinte: vamos dizer que eu falo Python e no meio daquela transição tem um intérprete que é o cara que vai comunicar com a máquina, tá? Então, tipo, eu escrevo em linguagem Python e aí quando eu rodo o Python ele vai compilar aquelas informações, né, ou interpretar, dependendo da linguagem de programação, e ele vai jogar para dentro da máquina e aquela máquina vai responder como a gente deseja. Então, tipo, como a gente programou. Então, linguagem Python, Java, C, elas têm cada uma forma de escrever, tá? Então, cada uma tem uma forma de escrever chamada de sintaxe. Então, cada uma tem uma sintaxe diferente e essa sintaxe é que depois, com as bibliotecas que a gente instalar, ela vai ser convertida em linguagem de máquina para poder o computador reconhecer e fazer as coisas que a gente precisa. Tá, então eu fechei aqui. Agora eu instalei o Python. Eu vou instalar aqui o Notepad++, que é uma coisa bem simples, tá? Eu gosto muito desse software para o Windows. Quando utiliza o Windows, eu acho ele
ele é bem interessante. Ele é um software que é muito bom assim para poder fazer o que você quiser assim em relação de pesquisa, fazer replace em algumas coisas, alterações em algumas coisas. Então, tipo, esse software ele é muito bom, tá? Beleza, eu deixo no padrão mesmo. Ele vai instalar aqui. A gente já instalou o Python. Deixa ele rodar. Instalamos o Notepad++. Beleza. O que a gente vai fazer aqui agora para mim abrir essa linha de comando aqui, esse comando, eu segurei a tecla do Windows e apertei o R, tá? Então eu abro esse comando aí e digito cmd. Deixa eu fazer um teste aqui, ó. Então o que acontece? Lembra que eu falei que a gente teria que marcar aquela opção no Python para poder adicionar nas variáveis de ambiente? Então, exatamente isso. Ele já adicionou nas variáveis de ambiente. E aí o que acontece? Por isso que eu consegui digitar aqui Python na linha de comando e ele já está dizendo aqui, ó, a versão do Python 3.10.4. Agora, a partir daqui, eu posso executar um comando Python aqui dentro. Beleza. Mas isso não vai ser a forma como a gente vai programar, tá? Isso aí a gente não vai fazer dessa forma aqui. A gente vai fazer um pouquinho diferente. Aqui, abrindo as variáveis de ambiente, a gente pode ver que ele já incluiu no nosso Python aqui, ó. Tá aqui, ó. Então nós temos no nosso usuário aqui a informação do Python, que aí ele consegue executar na linha de comando aquele comando Python, né? Beleza. Ok. Vamos fazer o seguinte, aqui no meu user, tá? Vamos pegar aqui no meu user, deixa eu ver aqui, só pra gente ter uma noção, tá? No meu user, que é essa pasta aqui, eu vou mandar um mkdir, tá? E vou mandar um comando aqui pra gente criar um projeto. Vamos botar um projeto aqui qualquer, tá? Ele criou uma pasta aqui, tá vendo? Poderia criar a pasta ali, nova pasta, tal, não tem problema algum. Aí agora, para entrar na pasta, cd projeto. Para mim autocompletar assim, eu só apertei tab, tá? Então beleza, eu tô aqui dentro de projeto e aí vamos fazer um pequeno programa só pra gente entender como é que funciona isso, né? Vamos abrir o Notepad++ aqui, tá aqui, tá? Eu vou mandar um comando aqui do Python. Opa. Deixa eu ver se eu consigo aumentar essa tela. Vou mandar um print aqui. Depois eu tento aumentar essa tela para ficar melhor. Vamos lá. User. E nós temos o projeto, tá? Vou colocar aqui como app.py. Essa é a extensão do Python, tá? .py. Tá, e agora vamos lá na linha de comando aqui e vamos mandar Python app. Tá? Beleza, a resposta dele foi 1. Então, esse cara aqui é uma função que executa para mandar um retorno para a tela. É isso. Então, a gente tem uma função ali que executa um comando para mandar esse comando para a tela. Beleza? Então, vamos abordar algumas coisas aqui só para a gente começar a entender como é que funciona uma linguagem de programação. Primeira coisa que vocês precisam entender é que a linguagem de programação ela lê de cima e vai descendo aqui, tá? Então toda vez que, vamos dizer aqui, o cara compilar
ele vai compilar tudo isso aqui, e aí depois, conforme for, ele vai executando, né, com as decisões, as condições, as funções, ele vai executando com o tempo, mas ele vai ler linha a linha primeiro para poder compilar, né, para pegar essas informações e gerar como se fosse um arquivo que vai ser entendido pela máquina, tá? Vamos mais ou menos assim. Então vamos pensar aqui. Na linha 1, eu vou colocar aqui como se fosse nome, tá? Então quando eu digo para o Python igual, ele está recebendo alguma informação dentro desse nome. Quando eu faço isso aqui e coloco aspas, eu posso escrever um alfanumérico aqui dentro. Então posso colocar aqui, ó, tá? Salvei. Dei um Ctrl S, salvei. Então a partir da linha, depois da linha 1, a partir da linha 2, esse nome aqui eu já posso usar ele. Então, vamos dizer, na linha 5 eu vou botar nome. Salvei. Vamos ver o que vai acontecer aqui, ó. Ó, o que ele fez aqui na realidade? Ele fez o seguinte: ele adicionou essa informação aqui dentro, e aí depois eu usei esse cara no print. Então o que ele fez? Na realidade, ele mostrou o conteúdo desse cara aqui, tá? Como é que a gente normalmente chama esse cara daqui? Isso aqui é uma variável. Então eu posso, em um momento, receber essa informação na linha 1, que ele vai executar na linha 2, e depois na linha 3 ele vai deixar de ser aquela informação ali e vai executar outra informação, e aqui embaixo vou dar outro print, tá? Salvei, vou lá executar, olha lá. Então na realidade na linha 1 o nome era uma informação, na linha 2 ele exibiu aquela informação, na linha 3 ele virou outra, e na linha 4 é a outra informação. Então basicamente a variável ela pode variar as informações dentro dela. Então a gente consegue passar várias informações para as variáveis. Então a gente pode passar uma string, né? Deixa eu colocar aqui, ó. Isso aqui para o Python é um comentário, tá? É uma tralha. A tralha que ele faz aqui. Deixa eu tentar ver se eu acho. Olha o zoom aqui. Vou dar um zoom nesse cara aqui. Isso. Só para tentar aumentar um pouquinho mais. Beleza. Então vamos lá. Essa tralha, né? Ele é um comentário. Então eu posso dizer que esta variável, a variável da linha 1 é uma string, tá? Então aquela variável é uma string. Então na realidade eu poderia definir um número. Esta variável agora, ela não é uma string, ela é um número, ela é um inteiro, tá? Então a gente tem um número. Se eu definir este número dentro da aspas, ele não vai ser mais um número, ele vai ser uma string, beleza? O que define a string é exatamente a aspas. Então quando você coloca uma aspas, a variável recebe uma informação que tenha aspas ali, ela vai entender, o compilador vai entender, a linguagem de programação vai entender que aquilo ali vai ser uma string, beleza? Então vamos tentar entender aqui. Agora vamos
ver como a gente consegue fazer uma situação dessa aqui. Vamos dar um exemplo que a gente recebeu um número 1, e aí eu vou dizer se número 1 maior que 0, tá? Aqui eu faço uma pergunta no número 3, na linha 3, que é o seguinte: número 1 é maior que 0? É uma pergunta. Ele vai executar a linha 4 se isso for verdadeiro, tá? Se o número for maior que 0. Então, aqui eu consigo maior que 0. Meu teclado está desconfigurado. Eu esqueci de configurar. Beleza, então, se não, ele diz menor que 0. Opa, vou colocar no padrão aqui. Beleza? Tá. Então, nesse caso aqui, se a gente executar esse cara, ele vai dizer que é maior que 0, porque o número aqui, ele é maior que 0. Agora, e se a gente executar assim, dessa forma? Ele é maior que 0? Não. Beleza. Isso aqui a gente consegue colocar várias informações para testar isso, né? A gente consegue dizer se é maior que 0, se é maior ou igual a 0, se de repente é igual a alguma coisa. Então, se eu informar aqui, se ele for igual, né, ele vai, vou colocar até diferente aqui, ó, igual. Aí eu vou colocar aqui, ó, diferente, só para ficar um pouquinho melhor. Beleza, ele é igual a 0. Se eu colocar aqui 1, ele vai ser diferente de 0. Beleza? Então, basicamente, a gente consegue ter uma noção, começar a ter uma noção de como funciona uma linguagem de programação que é em Python. Tá bom? Agora, por que eu instalei o Visual Code, né? Visual Code, normalmente as pessoas... Deixa eu ver se... Não, instalar. Vou deixar instalando aqui. Por que eu baixei, né? Vamos instalar o Visual Code, porque é o seguinte, o Visual Code ele tem algumas facilidades, ele mostra, ele tem um design um pouco mais bonito, aquela coisa, né? Tipo, um pouquinho melhor, mais apresentável para a galera desenvolver. O Notepad é um pouquinho mais raiz, né? Um pouquinho mais depenado, vamos falar assim, de informação, de repente de design, vamos falar assim. Para quem não se importa, pode encarar o Notepad sem problema, mas para quem gosta, pode ir pro Visual Code. O Visual Code tem vários plugins também para várias linguagens de programação e dá para executar várias coisas. Beleza, Visual Code a gente consegue aqui. E eu vou mostrar mais ou menos aqui como é que ele inicia, e a gente abre a pasta do projeto ali que a gente está fazendo, do Python. E aí a gente consegue, vocês vão conseguir ver como é que funciona. Deixa eu ver aqui. Beleza. Ok. Beleza. Esse projeto aqui. Ó. Beleza, está perguntando se eu confio. Sim, eu confio. Então, no projeto aqui, nós já temos o... Beleza, vamos instalar a extensão. No projeto aqui a gente já tem
aparece ali o Python pra gente. E aí tá bem mais elegante aqui a parte de desenvolvimento. Comentários, é bem melhor. Aí para quem gosta também, tá? Então, basicamente, como eu não tenho muita experiência em fazer vídeo, né? É a minha primeira vez fazendo um vídeo. Espero que vocês gostem aí. Eu vou passar esses vídeos para outras pessoas, porque eles estão começando a querer mudar de área. Algumas pessoas têm curiosidade, ver a programação, tal, aquela coisa toda. E aí, conforme for, eu vou avançando nos tópicos, nos assuntos, e aí vou gravando um vídeo para que a galera sempre tenha um acompanhamento, comece a melhorar também, a ver coisas que de repente pintam o interesse de entrar para a área, aquela coisa toda. E aí eu vou deixar os links aí embaixo de, do, da, da parte da Microsoft, né, para poder instalar a VM. Vou deixar alguns links aí embaixo também, se vocês quiserem, de repente para baixar o Python, o site do Python, aquelas coisas assim. E aí, beleza, valeu e vamos nessa. Vamos fazer marreta aí, que é conforme eu falo. A gente vai marretar programar. Então vamos programar e boa sorte para todo mundo aí. Valeu, obrigado pessoal. Um abraço aí.